Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo uma pintura óleo sobre tela em pequeno formato, num papel como esse aqui. Se você quer saber como, me acompanhe até o final do vídeo. Antes de eu começar a mostrar a pintura que eu vou fazer, eu queria primeiro falar uma coisa que é muito importante. Os meus vídeos, os vídeos aqui do canal, têm sempre a intenção de passar alguma informação, de passar algum ensinamento para você que quer aprender a pintar a óleo sobre tela. Por isso, muitas vezes, o vídeo pode ficar um pouco longo, ou pode ser um pouco demorado o processo que eu estou fazendo, justamente porque a minha intenção não é simplesmente mostrar que eu faço, mas é mostrar que você também pode fazer. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou mostrar apenas a pintura da parte de um corpo que eu estou pintando numa folha A3, mas a intenção é mostrar vagarosamente a forma que eu trabalho, a forma que eu pego a tinta, que eu passo a tinta na tela, que eu ponho a tinta na tela, como eu faço a mistura de cores, como eu faço a variação entre as cores, enfim. Todo o meu processo eu vou mostrar nesse pequeno trecho para você entender como é o processo de pintura. Mas não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, que é para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E se você gostar do vídeo, curte o vídeo também. E não se esqueça também de comentar o vídeo. Deixa o seu comentário perguntando alguma coisa que você não entendeu, alguma dúvida, ou alguma crítica que você tenha, enfim. Deixa o seu comentário, que é sempre muito importante para mim. Então vamos ao vídeo e espero que você goste. Eu começo aqui pegando essas tintas, essas duas tonalidades, pegando um pouco aqui da mistura que eu fiz com óleo de linhaça e EcoSolve. Essa mistura eu estou utilizando aqui, no caso, meio a meio, porque estou fazendo uma pintura como se ela fosse uma ala prima, né? Apenas com uma seção. Eu já vou fazendo os acabamentos melhores. A ideia aqui é fazer uma espécie de blocagem. Eu vou colocar a tinta mais escura, vou colocar um tom médio e um tom claro, fazendo vários blocos de cores, e depois é que eu venho com o pincel fazendo um degradê. Aqui eu vou marcar os locais um pouco mais escuros, mas não chega a ser uma linha, né? Porque a pintura você não vai fazer linha. Ó, peguei agora aqui, ó, tinta um pouco mais clara. Veja que eu estou fazendo 3 faixas aqui de cores e não estou me preocupando ainda em misturar essas cores. Mesmo utilizando o mesmo pincel, eu vou só limpando ele com papel higiênico e vou fazendo. Vou pegar mais tinta clara. Vou pegar aqui a tinta mais clara, ela não é branca, gente, não sei se dá para você perceber aí, mas ela não é uma tinta branca, ela tem um pouquinho de misturas e tal. E por falar em cores, as cores que eu estou utilizando aqui, todas elas foram feitas a partir de uma paleta reduzida das cores primárias. Eu utilizo o amarelo de cádmio, o carmim e o azul ultramar claro. Eu estou usando tintas da Acrylex. Eu tenho alguns vídeos já falando sobre isso, sobre a mistura de cores. Eu pretendo fazer mais vídeos muito em breve, falando ainda mais sobre essa questão das misturas de cores, de você utilizar uma paleta reduzida, qual é a vantagem. Bom, mas a temática desse vídeo aqui é principalmente falar sobre pintar em óleo sobre papel em pequenos formatos. Pequenos formatos, no caso aqui, é o tamanho da nossa tela, né? No caso do nosso papel, é um papel A3, 30 por 42. Ele é bem pequeno, se tratando principalmente de você pintar algo mais realista. E o papel, ele parece muito com a tela, é um papel especial para a tela. Eu uso aqui o papel Figueiras da Canson, mas você pode usar inclusive alguns papéis de aquarela com pH neutro,
basta você escolher uma boa gramatura. Eu considero uma boa gramatura o papel de 300 gramas. E antes de pintar você faz uma preparação, passa um gesso acrílico sobre o papel no caso, e depois você faz o desenho e faz a imprimatura, que eu também já falei sobre imprimatura, sobre imprimação, que é a preparação da tela, e sobre imprimatura, que é a preparação para a pintura, né? Que é a primeira camada de pintura, que é essa camada marrom, meio alaranjado, que você está vendo aí que eu usei um terra de siena queimada. Veja que agora eu estou fazendo, eu estou misturando as tintas, mas eu não fico passando o pincel para lá e para cá, né? O que eu faço aqui é justamente aos poucos ir integrando uma tinta com a outra, tá? Fazendo pinceladas variadas, pinceladas em X, pinceladas cruzadas, né? Não necessariamente tem que ser pincelada em X, mas ela precisa ser cruzada. Como eu falei, esse aqui é um formato pequeno, então a forma de pintar que eu utilizo é diferente que eu utilizo numa tela, que eu trabalho com mais camadas. Aqui, em geral, eu trabalho com uma ou duas camadas no máximo. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o pincel que eu estou usando. Na verdade, esse pincel é um pincel importado, mas é um pincel que eu comprei na China. Eu compro muito material na China, muito naqueles sites de importação, como o AliExpress, porque são pincéis que saem mais em conta. E inclusive eu já fiz um vídeo, até eu gravei um vídeo falando sobre se você comprar material nesses sites da China, material de pintura, se vale a pena, né? Esse pincel aqui ele é um pincel de acabamento, é um pincel que geralmente eu utilizo no finalzinho da tela, quando eu estou fazendo os brilhos, quando eu estou fazendo pequenos detalhes, às vezes de poros, mas como o nosso formato ele é pequeno, geralmente uma tela normal, eu começaria com um pincel chato. Eu uso muito os 484 da Condor para espalhar a tinta, então dependendo da tela vai depender o tamanho, mas geralmente um pincel chato. Nesse caso aqui, que é uma pintura muito pequena, eu já utilizo esses pincéis de acabamento. Pincéis como esse você vai encontrar aqui no Brasil ou importado mais fáceis de comprar, os pincéis da Ceramic, só que em termos de custo-benefício, esse pincel que eu estou usando aqui, ele sai bem mais em conta, sai bem mais barato. E é um pincel de ótima qualidade, né? As pessoas têm um preconceito com relação a vir da China e tal, mas é um pincel de ótima qualidade. E sim, antes que você pergunte, os pincéis de acabamento, eles são com cabo curto. Todos os pincéis de acabamento têm cabo curto. Agora eu estou utilizando um outro pincel, que é um pincel da Condor, é um pincel 409, número 0. Ele também é um pincel fininho, eu uso também em acabamento, embora ele tenha um cabo um pouco maior, né, mas ele é um pouco mais fininho do que aquele último que eu estava usando e serve para a gente fazer assim, algumas coisas muito pequenas. Nesse tipo de trabalho você precisa ter bastante cuidado com a questão do excesso de acabamentos, né? Assim, você também não pode encher de detalhes, na verdade. Excesso de detalhes, você não pode encher de muitos detalhes um trabalho como esse, porque senão ele vai ficar confuso e fica difícil você fazer. Nem muitos detalhes, nem poucos detalhes, né? Quanto maior a tela, mais detalhes você vai poder acrescentar. Esse tipo de pintura que eu estou fazendo aqui, ele funciona para um mercado específico que eu trabalho, que é o mercado das HQs, é mais ilustração. São colecionadores, alguns colecionadores que gostam de comprar nesse formato, nesse tamanho. Já existe um mercado para isso, então vez por outra eu envio alguns trabalhos para os leilões desse tipo de trabalho. É bem mais comum eu trabalhar com telas, né? Geralmente telas maiores, aí eu vou fazer mais detalhes. É impossível você trabalhar aqui os mesmos detalhes que você trabalharia, por exemplo, numa tela de 80 por 60, 1 metro por 80, 1 metro por 70, enfim. Telas maiores, telas grandes, você vai ter mais trabalho em cada local desse. Mas mesmo assim eu capricho bem, porque eu gosto de uma técnica mais apurada, mais realista, e isso faz com que o meu trabalho demore um pouco. Eu até já recebi aqui algumas críticas no canal sobre o trabalho ser lento. O trabalho realmente é lento,
não tem como você fazer rápido esse tipo de pintura e você fazer bem feito. Não que outros trabalhos que são mais rápidos não sejam bem feitos ou bem acabados, mas depende muito da técnica, do seu propósito, né? E o propósito aqui é chegar a um nível de realismo maior, então é importante você trabalhar com calma. Você está vendo que eu coloquei aqui o vídeo da imagem da paleta em cima do seio da modelo? Porque como é um modelo nu, a política do YouTube é muito exigente e aí pode acontecer deles tirarem esse vídeo do ar ou tirar até mesmo meu canal. Então, para evitar qualquer problema, eu coloquei aqui em cima da modelo, principalmente da parte do seio dela, para encobrir essa paleta, né? Então você não está vendo a pintura por completa. Mas se você quiser também acompanhar essa pintura com mais detalhes, mais completamente, você pode me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Eu posto muita coisa lá sobre o trabalho que eu estou fazendo, coisas mais instantâneas, coisas mais rápidas. Então seria legal também você me acompanhar no Instagram. O meu arroba lá é Talvanes Moura. É só chegar no Instagram, pesquisar Talvanes Moura, você vai me encontrar e aí você pode me seguir, certo? Vamos começar a trabalhar um pouco na perna, colocando mais cores aqui. Veja que eu misturo várias cores ao mesmo tempo. Eu ponho um pouco de uma cor, depois eu ponho um pouco de outra e vou mesclando. Às vezes eu faço essa mesclagem de cor já aqui na paleta. Eu pego um pouquinho de um pouquinho do outro entre elas e já misturo. Às vezes eu faço essa mesclagem no próprio modelo, na própria pintura. Aqui um certo cuidado para você fazer as linhas, mas vai sobrar um pouco, por ser muito fino, às vezes você pode sobrar um pouco da linha, mas não tem problema, porque quando eu for fazer o cenário, aí sim eu vou ter que acertar com bastante calma, para poder não passar da linha e ficar um desenho legal. E você já deixou seu like aí, já curtiu esse vídeo? Se você está gostando, deixa aí o seu like. Ajude a crescer esse canal. Eu venho postando vídeo toda semana e preciso que você dê esse feedback me ajudando com o seu like. Não custa nada aí, rapidinho você vai aqui embaixo, clica aqui embaixo e clica no gostei. Eu aproximei um pouco mais aqui a câmera, ainda mais para você ver melhor a questão da pincelada, para que você possa entender melhor a questão da pincelada e da pintura. De vez em quando eu dou uma acelerada no vídeo, porque as coisas se repetem e para gravar essa perna, para eu fazer toda essa parte, demorou mais ou menos 1 hora para eu pintar essa perna. Então eu não queria fazer um vídeo muito longo, por isso tem algumas passagens. Mas como eu falei anteriormente, eu gosto de fazer um vídeo lento e gosto de mostrar ele sem a time-lapse, muitas vezes, em muitas partes, para que você que está querendo aprender a pintar, veja com mais calma como é o processo que eu faço. Porque se eu passo muito rápido, vai ser legal para você ver toda a pintura acabada e tal, mas no final o seu aprendizado acaba ficando comprometido, porque você não consegue aprender vendo uma time-lapse, a pessoa passando rápido. Então assim, ver o processo devagar, como a gente pinta, eu acho que é mais interessante para quem quer aprender a pintar. Mesmo que para alguns possa parecer mais cansativo, possa achar mais cansativo, mas para quem está afim realmente de aprender a pintar, uma aula como essa é muito mais interessante do que uma time-lapse. Então se você está gostando e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ou compartilhe com pessoas que você conhece, com grupos, para fazer com que meu canal cresça, né, que chegue a mais pessoas. Isso é muito importante para que eu continue esse trabalho. Veja que basicamente eu estou usando apenas um pincel. Nessa pintura eu utilizei 2 pincéis apenas. Esses 2 pincéis que você já viu. Eu aproximei um pouco mais aqui a câmera, ainda mais para que você possa entender melhor
a questão da pincelada e da pintura. Veja que eu faço sempre um pouco, eu pego sempre um pouco do diluente e vou colocando. Agora eu estou fazendo aqui a parte mais escura da perna e aparentemente um preto, né? Mas esse tipo de preto aqui que a gente costuma usar, a gente chama de preto cromático, porque é um preto obtido a partir das cores, ele não é aquele preto que você compra. Eu não utilizo preto, eu faço o meu preto, né? Eu faço os tons mais pretos. Então esse preto ele é a mistura do vermelho, carmim, né, do carmim, que é um vermelho, do amarelo de cádmio e do azul ultramar. Se você quiser fazer um cinza, basta você acrescentar a essa cor um pouco de branco. Inclusive sobre isso eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como fazer os cinzas a partir da mistura das cores, né, das cores primárias. Então você pode ver esse vídeo também. Eu também vou deixar aqui no card, aqui em cima, esse vídeo para você ver. Olha, perceba uma coisa. Para você fazer sempre o degradê, eu utilizo uma cor escura, utilizo uma cor média e utilizo uma cor clara. É sempre assim. Então e aí você pode ter variações dos escuros, você pode ter variações dos médios e dos claros, né? Não basicamente são 3 cores, às vezes são mais cores, são 2 tons claros, são 2 tons escuros, 2 ou 3 médios. Então isso vai depender muito da pintura. Ainda falando sobre papéis, como eu falei para vocês, eu estou usando o papel Figueiras da Canson. Você pode usar também papéis como o Mix Media, também da Canson. Ele é mais adequado para aquarela, mas funciona muito bem, desde que tenha 300 gramas e desde que você faça a imprimação. A imprimação é a parte onde você coloca o gesso acrílico sobre a superfície que vai ser pintada. Se você não conhece ainda, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, do lado direito, para você poder clicar depois e ver, né, como é que você faz a imprimação, como é que você prepara a tela. O processo é basicamente o mesmo de você preparar a tela, é o mesmo de você preparar o papel. Uma coisa muito importante nesse processo é você trazer bastante tinta para a superfície da sua pintura, mas não de maneira exagerada, não fazendo grandes empastamentos, mas também não deixando muito ralinha. Geralmente quem começa a pintar, muita gente que começa a pintar, comete muito esse erro de deixar a pintura muito rala, né? De ficar espalhando demais a tinta. Veja que eu não espalho muito a tinta, eu coloco a tinta num determinado trecho da pintura, numa determinada parte da superfície, e espalho ali um pouco e já vou pegar mais tinta. E eu vejo acontecer muito com meus alunos iniciantes, eles começarem a espalhar demais. Porque quando eu vou fazer esse processo de mesclagem das tintas, eu tenho bastante tinta, eu posso vir com o pincel, com o meu pincel, o mesmo pincel que eu estou usando, mas ele seco, sem tinta, ó. E eu vou fazendo essa mesclagem, espalhando um pouco a tinta, mas sem tirar ela, né? Sem deixar ela muito rala. Isso é muito importante para que você tenha um acabamento bom dos seus trabalhos. Se você tem alguma dúvida sobre esse trabalho ou sobre qualquer outro tipo de técnica, né, que eu já passei aqui, que você queira saber um pouco mais, você pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, eu terei o maior prazer em tentar te responder, se eu souber, para ajudar você a melhorar no seu trabalho de pintura. Agora eu vou só finalizar um pouco aqui, fazendo alguns detalhes. Outros detalhes eu vou deixar para quando, daqui a 1 hora ou até mesmo amanhã, quando a tinta estiver melhor de trabalhar, porque ela ainda está muito molhada. E aí com o dia ela não seca, ela vai passar um bom tempo para secar, mas ela vai ficar melhor de trabalhar, de fazer algumas misturas para fazer acabamentos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo. Se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para que você possa receber sempre notificação de vídeo novo quando eu postar.
E não se esqueça também de deixar seu comentário, né? Como eu já falei antes, comente, diga se você gostou, diga se você tem alguma dúvida, tá? Que eu terei muito prazer em responder, será muito bom responder. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.